Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E hoje a nossa convidada é a Kathleen Elis Prier. Ela que é engenheira aqui, ela é nascida também em Presidente Getúlio, né? E tem aí seu escritório de engenharia civil aqui na cidade. Boa noite, Kathleen. Boa noite, Fred, Xande. Estou muito honrada com esse convite, muito feliz, né, de poder estar aqui junto e contemplando essa ideia de vocês, que é maravilhosa, né? Então, só parabéns, né? Muitos parabéns para vocês. Agradecemos, né? E também pela presença e cedendo teu tempo aí para vir bater um papo com a gente e contar a tua história também, né? E o pessoal de casa quer saber, né? Quem é a Kathleen? Ai. Então, a Kathleen, hoje, ela é uma pessoa extremamente, assim, perfeccionista. Se cobra até demais, às vezes, porque quer as coisas, assim, 100%, né? Uhum. E gosta, assim, tipo, tem um máximo que eu posso atingir, eu vou procurar o máximo. Não quero meio termo, sabe? Sim. Mas isso veio, assim, desde lá de pequena, desde criança, sabe? Isso veio vindo e hoje eu me tornei essa pessoa, os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, assim, já sabem, né? A Kathleen é perfeccionista, é tudo no 100%, né? Não gosta de nada... que nada dê errado. E hoje eu trago isso comigo, né? Sim. Mas veio desde lá de pequenininha, assim. Desde pequena, eu fui uma criança, assim, que eu gostava muito de... Eu nunca fui uma criança, assim, uma menina que gostava de boneca em si. Barbie, boneca. Eu sempre fui do tipo da criança que gostava, assim, da Barbie pra montar as casinhas da Barbie. Mas de brincar de boneca, não. Eu gostava de montar a casinha. De encaixar, de fazer fechar, de montar aquilo ali e ver que aquilo ali podia ser montado de várias outras formas. Então, hoje a minha ideia era montar assim, amanhã eu montava assim e fechava também. E eu usava as mesmas peças pra montar aquilo, né? Legal. Então, a Kathleen engenheira, assim, ela vem... Desde pequena, quando até meus pais, assim, né? A gente tem fotos de quando eu era mais nova. Eu não lembro... Eu tenho uma memória bem curta, assim, com a minha infância, né? Mas os meus pais têm muitas fotos que relatam, assim... Eu e meu irmão, a gente gostava muito de brincar, assim... brincar na areia, brincar... em qualquer coisa. A gente sempre foi muito, assim... Meus pais sempre priorizaram de a gente ter mesmo uma infância, assim, de... brincar com brinquedos que não fosse... Claro, hoje a tecnologia, ela está, assim, impactando na vida das crianças, né? Muito mais presente, né? Mas na nossa época não era assim. Então, meus pais, eles sempre disponibilizaram todos aqueles brinquedos caseiros que vocês imaginarem, eles incentivavam a gente a ter, né? E a gente gostava muito de montar fazendinha, montar cidade na areia, eu e meu irmão. Como a gente tem a diferença de 2 anos, então a gente acabou convivendo muito junto, né? A minha irmã, né? A gente somos três irmãos. E a minha irmã já é mais velha. Então, ela já estava em outra época, né? Enquanto eu e meu irmão, a gente ainda estava lá, criança, brincando, né? Descobrindo as coisas e tudo mais. Então, eu e o Mano, a gente viveu bastante tempo junto. E desde pequena, assim, meus pais já falam que eu era do tipo da criança que... o menino vai pro carrinho, a menina vai pra boneca? Não, eu era da criança, assim, que eu tinha os meus dias que eu gostava daquilo, o dia que eu gostava disso, né? Então, eu era bem a criança indecisa que tava descobrindo do que gostava. E aí, com o passar dos anos, assim, conforme eu fui crescendo e tudo mais, eles foram percebendo que eu gostava mesmo dessa questão de encaixar, de montar. E isso, com o tempo, isso veio... pulando mais, assim, pro lado da engenharia civil, da construção, que foi onde, assim, eu realmente me encontrei, né? Eu gosto hoje de, vamos montar uma casa ali, vamos projetar uma casa. Nós vamos fazer os cômodos fechar, sabe? Então, é isso que hoje, assim, eu vejo que desde aquela época isso foi se formando e hoje chegou, né? Pra mim ter 100% de certeza que eu gosto da engenharia civil. Mas eu fui assim, até eu chegar num ponto de dizer, não, eu amo a engenharia civil, é o que eu gosto, eu fui aquela estudante que participava de tudo, tinha uma viagem, eu tava lá junto, tinha um AUE, eu tava junto, mas as notas também eram sempre notas excelentes, porque eu me cobrava. Isso eu lembro, né? Eu era bem CDF. Não, eu era muito CDF, né? E hoje eu tô até sem óculos, mas eu sou, né, aquela CDF que ainda usa óculos, tudo bem, né? E com isso também, com essa questão de tipo, eu vou... final de semana tem um encontro de amigos, tem isso, tem aquilo, eu vou estar lá, mas eu tenho prova tal dia, então eu tenho que estudar para aquela prova. Eu sempre fui muito assim, de me cobrar, eu quero participar disso, mas eu não posso relaxar nisso. E isso também veio comigo, né? Por isso que eu digo hoje que eu sou extremamente perfeccionista, me cobro demais, né? Isso vem desde essa fase de criança, onde eu queria fazer uma coisa, mas eu não relaxava outra, porque eu sabia a importância, né? Então, eu até tinha o apelido, né? Eu era sempre a CDF da turma, né? Estudava até horrores, né? Pra tirar nota alta e tudo aquilo. E como eu falei no início, eu sempre fui assim, sabendo que eu podia conquistar um máximo,
eu não aceitava o meio termo. Se eu tirava o meio termo é porque realmente, assim, aconteceu alguma coisa nesse caminho aí que não me possibilitou chegar ao máximo, né? Mas senão eu sempre fui assim, uma criança, assim, uma adolescente de me cobrar muito, de querer tudo, né, certinho, de planejar, que eu sou muito de planejar. Eu planejo tudo assim, sabe? Eu penso, não, isso aqui eu preciso de tanto tempo para concluir e vai dar certo, né? Sim. E eu sou muito assim, eu sempre fui e assim eu vim seguindo, né? Tanto é que quando eu me formei, daí... Me formei no terceirão, né? Daí tinha acabado todo aquele... de estar com os amigos direto, porque daí tu conhece gente nova, né? Aí, me formei no terceirão, daí... vou pra faculdade. Minha meta é 5 anos, tem que concluir o curso, né? Vou pra faculdade. Sim. Tu já começou a engenharia, já sabia que queria. Na verdade, assim, eu desde lá da 8ª série que a gente começa a fazer oficinas, isso e aquilo, eu já ia pra engenharia civil. Sim. Eu tinha uma leve dúvida ainda se eu queria arquitetura ou se eu queria engenharia civil. Geralmente o pessoal tem nessa... Porque eu gostava muito, desde pequena mesmo, eu era do Lego, eu era de montar casinha, eu era de, né? Então eu gostava disso, eu sabia que era isso que eu queria. Aí começaram as oficinas ali, começa a 8ª série, 1º ano, 2º ano, 3º, tu começa em oficinas e conhecer faculdade. Interação FURB, provavelmente, Interação né? FURB. Interação FURB, o mais engraçado do Interação FURB é que na oficina de engenharia civil eu não fui. Não? Eu fui na de arquitetura, eu fui na de engenharia elétrica e Também design de interiores, acho que foi. Mas engenharia civil eu não fui. Eu tenho até foto do Interação FURB. E daí depois eu fui conhecer mesmo assim a engenharia civil e gostar dela quando a gente fez visita na Unidave e... Aquela época não tinha o Desk ainda, onde é que foi mais? Acho que foi Interação FURB e visita na Unidave que a gente fez. E daí mesmo assim que eu disse, não... A arquitetura não é pra mim, né? Claro que, assim, ambas as profissões andam junto, mas elas são bastante diferentes umas das outras, né? Sim. E daí foi nessa época ali que eu disse, não, isso não é pra mim. Aí eu tomei outro rumo. Foi bem na época de terceirão ali, né? Que tu começa a fazer as oficinas e tudo mais. E o engraçado é que no Interação FURB eu não estava na oficina de engenharia civil, mas na de arquitetura eu estava. E aí foi quando eu vi assim, não, eu não sou detalhista ao ponto de ir para a arquitetura. Sim. Eu gosto da parte de montagem, de encaixe, de fazer o negócio subir, de projetar a estrutura, né? Mas eu não sou a profissional que eu vou gostar de, tipo assim, eu vou decidir a cor dessa planta, a cor disso aqui, digamos, sabe? Essa eu via que não era o que eu queria, não era onde eu me realizava, né? E aí foi quando eu tive a certeza assim, não, eu vou pra engenharia civil. Aí foi um susto, porque daí eu queria fazer fora, até na época eu queria fazer em Joinville, queria prestar vestibular pra lá tudo, e como a minha irmã tinha cursado aqui perto, na UDESC, pros meus pais era uma realidade assim meio nova, minha filha é longe, sabe? Sim. E isso foram 8 anos atrás, então ainda era um pouquinho assim... vamos dizer assim, era um pouquinho assustador, né? Para as famílias daquela época, tipo, pensar, meu Deus, um filho morando fora para estudar, né? Se virando sozinho. Getúlio era pequeno ainda, né? Na época, exatamente. Então, tipo, assustava um pouco essa situação, sabe? E daí, naquela época... Meu pai, né? Meu pai e minha mãe sempre comigo, sempre, em tudo, assim, né? Hoje eu digo, né? Meu pai é meu porto seguro, tipo, sempre, né? Tudo que eu vou fazer, eu digo, pai, e aí, o que tu acha, pai? Sabe? Então, aí, aquela época, eu falei pra eles, assim, eu disse, pai, eu acho que eu quero ir pra Joinville, quero tentar lá, né? Porque tem um curso de engenharia civil lá, na UDESC, e eu quero tentar lá, eu quero fazer vestibular e tal, né? E... Daí ele falou, filha, mas tão longe? Aí tinha o curso de engenharia civil que tinha aberto, acho que fazia 2 anos, ali na Unidave, né? Tinha começado. Daí eu disse, que tem lá, daí tem... Aquela época tinha, acho que era Rio do Sul, Blumenau, e pra frente, né? Daí eu disse, tem a FURB e tem a Unidave, mas a FURB é extremamente... um valor mais alto, que na época, meu Deus, né? A gente era em 3 irmãos, então meu pai tinha que, né? Ajudar todo mundo. E meu pai sempre foi assim, né? Ele sempre deu igual pros 3, né? Então, que um ganhou, o outro também ganhou. Sim. E ele sempre ajudou, né? E aí, eu até ficava com dó, assim, pensava, mas é muito caro, né? A FURB é muito caro, eu não vou conseguir ir lá, né? Aí, meu pai veio, filha, e por que não Rio do Sul, né? Sempre foi uma cidade que a gente gostou muito. Uma cidade mais próxima, dava pra ir e vir, né? Sim. Aquela época já tinha o busão, né? O busão que a gente fala já ia todo dia pra Rio do Sul. E voltava, né? Então, por que não Rio do Sul?
Daí aquilo ficou na minha cabeça, ficou por um tempo ali. Aí chegou acho que outubro, eu tava finalizando o terceirão, chegou outubro, daí tinha que tomar uma decisão, né? Ou me inscrevia nos vestibulares, ou me inscrevia na particular. Daí meu pai disse, vamos até lá na unidade conhecer. Daí fomos até lá em Rio do Sul. Saí de Rio do Sul com a inscrição feita para começar o curso, né? Era seletivo, né? Tu passava por uma prova, né? Mas era uma prova bem tranquila, assim. E saí de Rio do Sul com a inscrição feita, já tinha definido, era faculdade particular. Daí começou, né? Daí, assim, os primeiros anos da faculdade, eu ainda não tinha certeza se era aquilo que eu queria. Porque tu pega uns anos de cálculo, assim, de cálculo pesado. Sim. Que tu pensa, por que isso, né? Por que tão... será que a minha profissão vai ser isso? Será que os engenheiros... Sabe, né, essa parte de cálculo e álgebra a gente será pegou. Que eu não consigo fazer cálculo, será que eu vou derrubar um prédio? Será que eu não vou ser uma boa engenheira, né? Porque, meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer essas contas de cabeça, né? Será que eu vou viver o resto da minha vida fazendo essas contas de cabeça, né? Eu particularmente gostei tanto de cálculo que fiz 3 vezes. É verdade. O cálculo 1, né? O cálculo 2, na segunda já tinha feito bastante. Não, e daí, assim, daí começou aqueles cálculos pesados e tal, os primeiros semestres já, física. Física foi a matéria, assim, que eu apanhei no começo, assim, né? Porque eu saí de uma escola pública, né? Então, de certa forma, eu teve coisas que eu nem cheguei a aprender, né? E comparada a outros alunos que estavam lá comigo, os meus colegas de turma que... a maioria deles, né, tinham estudado já em colégio particular, então estavam indo para uma faculdade particular, né, já seguiam uma linha ali. E eu, vindo da escola pública, aí começou, né, física foi a primeira matéria, assim, que eu lembro, né, das primeiras bombas que eu tomei. Tipo, aquela aluna de escola que não tirava nota baixa, chegou em física, tipo, a primeira prova, 4. Pensei, poxa vida, como é que eu vou recuperar isso, né? E faculdade paga, tu reprovou, tu paga de novo, então, né, meu Deus. Sim. Aí lá começou, né? Aí era final de semana estudando, era durante a semana estudando. Aí naquela época eu trabalhava das 7 da manhã até as 5 da tarde. Aí eu saía às 5 da tarde, 5h30, o ônibus estava passando ali na frente do posto BR ali, né? Eu sempre pegava ali no ponto. Daí saía correndo, só dava tempo de tomar um banho correndo, comer alguma coisa, às vezes nem comia, deixava pra comer na faculdade, né? E ia. E assim foi. Foi os 2 primeiros anos da faculdade mesmo, foi bem pesado. Final de semana era estudando, se eu resolvia fazer alguma coisa no final de semana, durante a semana eu tinha que virar noite ou, né, recuperar aquele tempo perdido. E aí, nos 2 primeiros anos, assim, eu fiquei bem em dúvida. Sério que eu queria. Porque eu tinha na minha cabeça que, meu Deus, eu vou ficar pro resto da vida fazendo isso ali, né? Tipo, vai ser pro resto da vida, eu não vou ter vida, não vou, né? Eu vou só viver estudando e calculando e folhas de contas, né? Porque realmente, acho que os 2 anos e meio, assim, de engenharia é bastante pesado, assim, é bastante cálculo, né? E depois tu acaba entrando mais na área mesmo. Aí tu até entende o porquê que tu teve tudo aquilo, né? Porque hoje eu digo, se fosse a Kathleen lá do terceirão, talvez ela não saberia agir de uma forma tão rápida como hoje eu sei, às vezes, resolver uma situação porque eu aprendi, né? Eu aprendi com o cálculo, com a física, com a álgebra, a como solucionar, né? E que tem que fechar, porque a matemática, ela é lógica. Então, não tem o que... mas pode dar o meio ali ou isso, aquilo. Não, ela é lógica, ela vai fechar, ela é exata, então, né? Vai dar certo. Sim. Então... desde lá eu comecei a aprender isso, né? Que as coisas, elas têm a solução, ou é sim ou é não, e não tem o meio termo. Tu tem que, né, tomar um rumo ali, uma solução. Ajuda também a desenvolver o pensamento mais rápido, exatamente. Né? Tem uma teoria por trás aí. Isso que eu digo, tipo, ela justamente para isso, eu acho que os cálculos ali me ajudaram e depois me fizeram entender o porquê, né, de tanto sofrimento, porque é sofrido. Daí, então, tu acaba pensando mais rápido, solucionando mais rápido, resolvendo, né, e aí tu entra na parte da engenharia civil, que é quando a gente começou a pegar laboratório, começou a pegar visita em obra, né, visita técnica. As visitas técnicas eram sensacionais, a gente via coisa assim, fora do normal, né, até da nossa realidade aqui. Teve uma que a gente foi, da turma, a gente foi uma viagem lá em São Paulo e a gente teve a oportunidade de visitar o metrô. Ele estava em execução, o metrô, e a gente foi, era 31 metros abaixo do nível da estrada, e a gente foi lá
conhecer. Então, aquilo foi uma experiência absurda, que são coisas que a gente não vê aqui, sabe? Sim. Então, aí sim, eu comecei a ver, não, realmente é isso que eu quero, sabe? É ver essas coisas, ver um sonho se construindo, ver uma folha tomando forma, sabe? Na vida real. Aí eu fui tendo a certeza que era o que eu queria. Daí, nesse período também, já comecei a estagiar. Eu já trabalhava num escritório, mas não era bem focada no que eu gostava, que era a parte de projeto, né? No escritório que eu trabalhei em Rio do Sul, no começo. Daí, trabalhava durante o dia, à noite ia pra faculdade lá. Daí, lá, eu fazia a parte de quantitativo de material, orçamentos, compra material, manda para obra, mas era mais essa parte de compra de materiais e gerenciamento ali, um administrativo, assim, digamos, né? Era mais isso. Então, eu ficava um pouco afastada, assim, da obra em si e do projeto, da parte de concepção do projeto, de como chegava naquilo lá, né? Aprovação municipal e toda essa papelada, né? E aí, aquilo me deu muita experiência. Gostei muito, tanto que depois do meu TCC eu associei, né, o quantitativo de materiais com o projeto. Meu TCC foi relacionado a isso, mas eu via que não era o que eu gostava. O que eu gostava mesmo era de, tipo, que nem hoje, assim, né, com o escritório, eu vejo nas pessoas a realização delas quando eu chego lá com o projeto do jeito que elas imaginaram, sabe? Quando eu consegui criar ali o sonho delas e eu vejo a realização delas. Então, era isso que eu queria, sabe? Era poder, de alguma forma, fazer parte, né, da realização dos sonhos das outras pessoas, poder ver essa felicidade nelas, né? Então, foi ali que eu vi, não é isso que eu quero. Daí, eu saí do escritório de Rio do Sul, que eu trabalhava, e vim trabalhar, voltei para Getúlio daí, e vim trabalhar aqui, com engenheiro aqui em Getúlio. Aí, também, fiquei até o final da faculdade, ali no escritório, estagiei ali também, daí, né, na época de estágio da faculdade e tal, fiz ali. E ali eu fui conhecendo mais a realidade de Getúlio, que foi, assim, aonde eu vi, assim, eu quero ter um escritório meu aqui, sabe? É essa cidade que eu quero para criar a minha carreira, né? E então, foi ali que eu realmente vi que eu queria continuar aqui, que eu não queria ir pra fora, né? Eu via muitos amigos meus, assim, tipo, conclui o curso aqui e ia pra fora. Sim, é verdade. Principalmente, tipo, na área de engenharia, sabe? O pessoal acha que, aqui não tem campo, que são obras menores, quer ver coisa grande, acaba indo pra fora, sabe? E eu disse, é aqui que eu quero ficar, é aqui que eu gosto de morar, né? E é aqui que eu quero formar a minha carreira, né? Daí eu me formei, daí final de 2017 concluí o curso, início de 2018, formatura. Fevereiro de 2018. Daí me formei, daí eu me via perdida, assim, né? Porque, meu Deus, estou formada, estou aqui, né, trabalhando num escritório de engenharia e não estava contente. Aí eu fiquei 6 meses. Mas não que eu não estava contente com o que eu estava trabalhando lá. Porque eu gostava daquilo. Mas eu sempre fui, assim, do tipo de... Poxa, eu fiz, então eu quero meu nome ali, sabe? Eu quero ter o reconhecimento daquilo. Sim. E a gente sabe que quando a gente é funcionário, acaba que não é assim, né? Não é bem assim. Que acontece. Então, eu senti, assim, que eu sou capaz, sabe? Eu sou capaz de ter o meu nome ali, né? E daí foi quando eu cheguei pro meu pai. Foi em setembro de 2018. Aí eu falei pro meu pai, teve um dia que eu cheguei assim, pai, eu não tô contente. Ou eu vou sair de lá, vou trabalhar em outra área, né? Ou não sei o que eu vou fazer. Aí a minha avó, um pouco antes de eu me formar, ela num ano antes ali de me formar, ela faleceu. E a gente tinha uma área de festa lá em casa. Uma área de festa, uma sala comercial lá em casa, que, tipo assim, ela era utilizada pra... coloca tudo aí, né? Era tipo uma sala de bagunça, assim, né? E a minha avó, inclusive, usava aquilo lá também pra pintar cestinha. Que ela fazia cestinha, ela fazia ovinho de Páscoa. Então, na época de Páscoa, aquilo lá era usado, no resto do ano, né? Ficava os bagulho tudo lá guardado, as caixas e tudo mais, né? Daí... A gente olhou aquela sala e começamos, e vamos pensar, vamos nisso, vamos naquilo. Aí resolvemos reformar aquela sala. Pensamos, vamos, né? Vamos tentar, Sim. né? Ver o que dá.
Mas eu ainda não tava 100%. Daí a gente até começou a mexer naquela sala, mas sem pretensão ainda de um futuro e tal. E eu continuei no escritório que eu tava ainda. E fui seguindo, assim, daí chegou um dia, a minha Dinda, né, chegou pra mim, ela disse, mas por que tu não segue teu caminho, né? Tu tem potencial pra isso e tal. Minha Dinda hoje, ela é corretora de imóveis, né? Em Dona Ema. E ela é, tipo assim, eles são segundos pais pra mim, assim, né? Eles são sempre presentes na minha vida, tudo. E aí ela falou, né? Porque tu não segue teu caminho, isso e aquilo. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu, né, como uma pessoa que, né, absorve tudo que pode, assim, né? Aí aquilo ficou, meu Deus do céu, será que eu não sou capaz? Será que eu não vou conseguir? E aí, meu Deus, é como botar como é que fala? É tipo, tu dá um desafio pra pessoa, assim, né? E aí eu pensei, não, eu posso, né? Eu tenho que ir no máximo, né? O máximo que pode acontecer é quebrar a cara, né? Aí foi quando veio a ideia de ter o meu nome nas minhas obras, né? Sim. Aí eu fui carregando toda aquela coisa lá de criancinha e fui levando até quando chegou ali na concepção de, opa, toma um caminho aqui, eu vai pro outro, né? Sim. E aí o meu pai, né, me ajudando muito, sempre me incentivando. Aí a gente começou. Reforma a sala, faz isso, faz aquilo. Mas ainda enquanto eu estava reformando a sala, eu não tinha certeza, sabe? Tipo, eu vou abrir, não vou. Eu sempre fui uma pessoa assim que, como eu falei antes, eu sou muito de planejar. E eu... Tava acontecendo muito rápido, né? E daí, sabe, tipo assim, ó, Xande, de tu... eu sou uma pessoa assim que eu gosto de ver o início e ver o fim, sabe? E ali eu vi o início, mas eu não via nem o meio, nem a continuação, nem o fim. Eu não sabia como ia ser, sabe? Era uma incerteza pra mim, né? Porque uma coisa é tu ver, tipo, onde tu já trabalhava, tu ver funcionando, fluindo, né? Um negócio concreto, assim, digamos, né? Outra coisa é tu meter a cara e fazer, né? Sim. Bom, vocês sabem disso, né? Então... Daí ali comecei ainda meio insegura, né? Eu acho que quem tava ao redor de mim, assim, tipo, a minha família, meu namorado, todo mundo, acho que me incentivava, porque sabia que eu precisava daquele incentivo, mas eu acho que eles também tinham medo, sabe? Medo, assim, de tipo, vai que, né, faz tudo isso e quebra a cara, tão Frustração, nova. né? A gente tem, né? A gente é novo, a gente tem esse medo. Sim. E aí fui. Daí meti a cara, comecei a reformar. Daí nem tinha ainda a sala pronta dentro, porque, né, eu comecei com uma mesinha, comecei atendendo com uma mesinha de escritório, mas eu nem tinha nada lá dentro ainda, antes de, né, de comprar isso ali tudo. Mas a primeira coisa que eu pensei, não, então eu vou fazer uma propaganda, né? Porque propaganda, né, como o ditado antigo já diz, né, é a alma do negócio, né? Aí eu coloquei letreiro lá na frente do escritório. Coloquei letreiro, e, inclusive é o letreiro que eu tenho hoje ainda. Daí eu coloquei letreiro lá na frente da sala e fui reformando a sala nesse meio tempo. E aí, com o letreiro, já começou a aparecer cliente. Aí, um primeiro cliente que eu tive, inclusive a obra foi em Dona Ema, ele tava passando aqui, e daí, né, não conhecia muito aqui, tipo, da cidade e tal, e confiou em mim. Ele disse, não, quero que tu faça meu projeto. Daí eu fui, antes mesmo de eu abrir o escritório, eu já estava atendendo a domicílio, né? Eu falo a domicílio porque eu não tinha onde atender. Então, eu ia na casa das pessoas, né? Eu me convidava para entrar na casa das pessoas, né? Daí, foi ele o primeiro cliente que eu tive lá em Dona Ema. Aí, eu lembro que eu fiz um chalezinho lá, muito lindo. E daí, depois, assim, as coisas foram fluindo. Daí, eu fui fechando negócios, eu fui fechando... serviços que agregaram ali pro escritório, porque eu fui fazendo por permuta, não tinha, né, como é que ia, né, com que dinheiro ia abrir as coisas, né, eu sei que eu tinha uma reservinha guardada, mas assim, não dava pra muita coisa, sabe? Sim. E eu tendo mais 2 irmãos, eu não podia cobrar do meu pai que ele fosse me ajudar, né, sabendo que eu tenho meus 2 irmãos também, né, que tem o mesmo direito que eu. Então, fui, né, metendo a cara e fazendo, e com a reservinha que eu tinha, fui fechando negócio aqui, negócio ali, fazendo permuta, daí consegui comprar uns móveis pro escritório, né, comprei uma mesa. Aí depois fiz uns gaveteiros que precisava para guardar documento e tudo mais, né. E daí, dia 1º de dezembro, eu realmente abri, assim, eu disse, não, 1º de dezembro de 2018. Aí eu realmente abri a sala e dali pra frente eu nunca mais fechei as portas, né? Modo de falar, né? Mas dali pra frente o atendimento sempre foi na sala que eu tô até hoje. E foi fluindo, assim, né? Um cliente foi vindo atrás do outro, né? A própria divulgação, assim, que eu fiz ali na frente foi trazendo muitos clientes, né? E uma coisa até que eu fiz e que eu vejo que
assim, me auxiliou muito, muito, muito mesmo pra divulgar o meu negócio, foi o Instagram, né? Que o Instagram, eu antes mesmo de estar atuando sozinha, eu tinha o meu Instagram. Eu lancei o meu Instagram, assim, como quem não sabe de nada, lancei com as minhas iniciais, né? Pensando, né? Vou lançar com as minhas iniciais, né? Sim. Vou separar do meu privado e vou lançar com as minhas iniciais, né? Porque daí é que eu vou gerar conteúdo ali, né? E olha só, né? Até hoje, é a minha página, as minhas iniciais foi o que pegou, né? E realmente, assim, eu consegui chegar no que eu queria, que era ter o meu nome nas minhas obras, né? Então, hoje, as minhas obras são assinadas por mim e eu tô desde o início do processo até no fim, até na conclusão dele, sabe? Então, aí eu fui adquirindo tudo que eu almejava, né? Mas claro que isso vem com o tempo, né? Já são 3 anos, agora em dezembro eu vou fazer 3 anos com o escritório. E, claro, já tive longos saltos. Quem olha assim diz, mas tu cresceu, né? Mas foi uma trajetória bem, assim, difícil, sabe? Até porque, assim, que nem eu falei pra vocês, no começo eu não tinha dinheiro nenhum pra gastar com o escritório. Tinha ali uma reservinha guardada, mas eu não tinha, assim, vou mobiliar, vou atender um cliente com mais conforto, com mais, né, mais qualidade. Não tinha, tive que mostrar pro cliente que o meu atendimento era... O teu diferencial era a forma que tu faz o projeto, atende... Exatamente, porque assim, o local eu não tinha, sabe? O local atendia como, né, como dava. E aí fui crescendo, né, aumentando, e agora até reformei o escritório há pouco tempo, fiz... Assim, eu sempre dizia assim, poxa, a pessoa vem aqui para ver o projeto, às vezes tem reuniões que a gente demora, às vezes, 1 hora, 2 horas, né? E eu não posso servir um café pra pessoa, não posso servir uma água, um suco, né? Tipo, poxa, é desconfortável. Então, tipo, agora quando eu fiz a reforma... Mas essa reforma também foi tudo planejado, né? Tudo sempre planejadinho, né? Desde o final do ano passado eu venho planejando ela, né? Já venho pensando em móveis, em tudo, né? E aí eu pensava, não, eu vou ter um espaçozinho, então, para atender um cliente melhor, né? Para dar mais conforto para ele. Sim. Não que isso vai gerar mais valores mais altos para o cliente, mas que eu possa dar esse conforto que eu gostaria, certeza. né? Se fosse eu chegasse lá, que legal, né? Então, daí foi todas essas coisas que eu fui planejando e fui concluindo, assim, né? Fui chegando ao estágio que eu queria, né? E hoje eu posso dizer que eu tenho esse atendimento diferenciado. A pessoa vem lá, se a nossa reunião for 1 hora, ou se ela for 2, eu consigo dar um atendimento de mais, vamos dizer, mais qualidade, mais conforto, e a gente pode estar ali definindo o projeto com calma, com espaço, né? Quem conhece meu escritório lá no início, eu não tinha, tipo, nem direito à iluminação dentro da sala, sabe? Então, assim, a pessoa chegava e já tava meio escuro, assim, né? Tinha 2 lâmpadas fluorescentes, assim, né? E foi assim que eu comecei. E daí hoje, assim, vamos dizer, tu fez a reforma, né? Hoje eu coloquei gesso no escritório, foi um transtorno, assim, enorme, né? Reforma, né? Mas hoje eu digo assim, não, hoje eu posso, né? Hoje eu posso direcionar o que realmente eu preciso, qual é a minha prioridade. Hoje a minha prioridade é eu poder estar lá dentro do escritório, trabalhar melhor lá para conseguir entregar um serviço de mais qualidade. Então, eu precisava desse investimento, né? Então, foram todas essas coisas assim que eu fui planejando e fui chegando e fui concluindo. Legal essa parte de fazer, né? Tipo, não importa como é que tu começa, mas começa. Né? Eu meti a cara e comecei, né? Do jeito que dava. E cresceu muito agora nos últimos anos, né? E tipo, como a gente falou, né? Comecei com uma mesinha ali e tal, e, cara, podia pensar, não vou começar agora, mas e aí? Como é que, será que teria hoje, aonde chegasse, né? Não, eu só vou começar quando eu já tiver o dinheiro pra fazer todo o meu escritório do jeito que eu quero. Talvez até hoje não tenha. E eu tinha esse pensamento, tá, Xande? Vou te dizer que eu tinha, graças a Deus, eu digo hoje que, assim, eu tive muitos incentivadores ao meu redor. Eu tinha meu pai e minha mãe, que sempre foram meus portos seguros, me apoiaram em tudo, né? Eu tenho certeza, assim, até hoje, às vezes, eu brinco com o pai, meu pai, tu tinha medo que eu ia quebrar a cara, né? Tu tinha medo por mim, né? E ele fala, não, eu sempre confiei em ti, sempre confiei em ti. Mas, assim, a gente sabe que todo mundo ao redor também tinha medo pela gente, né? Porque as pessoas, né, as pessoas que estão ao nosso redor, que amam a gente, elas têm o medo que
que a sociedade não veja da mesma forma que eles conhecem, né? Sim. Então, assim, graças a Deus eu tinha muitos incentivadores ao meu lado, sabe? Pessoas que não me deixaram desistir nunca, assim, nunca. Levei calote já, levei, né, tudo que podia. Acontece, isso é... Já tive vontade Pedras no de caminho. desistir, já tive, sabe? Mas o amor que eu tenho pela engenharia civil é maior, sabe? Hoje eu vejo que eu já enfrentei bastante coisa, assim, que às vezes quem tá fora não vê, E sabe? tudo é aprendizado, né? É aprendizado. Às vezes precisa tomar uma rasteira pequeno pra não... Quando tá grande, não... Exatamente. Pra aprender numa maior, né? Que tu pode, né, tomar Se precaver, precauções. né? Pra isso. Sim. Aí pode ter certeza que, da mesma forma que teu pai tava ali do teu lado, apoiando, dá certo. Se não der, seria estar do mesmo jeito ali, né? Sim, Com certeza. Então, são os pais, a gente sempre tem que ter em primeiro plano, porque eles estão, independente do que a gente quer, eles sempre apoiam e... é a tua vontade, tem fundamento, vamos em Os frente, nossos né? maiores fãs, né? E eles falam isso, tá? Eles falam, filha, quando eu brinco com eles falam, mas se não tivesse dado certo, a gente ia estar tudo aqui, a gente ia Claro que continuar, sim. ia procurar um outro emprego, ia trabalhar, né? E pronto. Sempre tem uma família humilde e sempre bem junta, assim, sabe? Eu conheço, a gente não teve muito contato de infância, mas a gente via, a gente sabe que eu conheço teu pai, tua mãe, a gente sabe que são pessoas, assim, excelentes e que iam estar do teu lado acima de qualquer coisa. E assim, sabe, até uma colocação bem bacana, Fred, porque hoje, muito do que eu faço hoje no escritório, eu penso muito neles. Então, assim, hoje, o que eu até, esses dias a gente fez um case lá no escritório com um grupo de jovens, né, núcleo. Sim. Que eu faço parte hoje do núcleo, eu sou vice-coordenadora do núcleo, e chegou o dia de fazer o meu case, né, do escritório. E aí eu coloquei, assim, que são hoje, os meus valores principalmente ser justa, honesta, sabe? Então, os meus clientes, eles sabem hoje que eu, até, inclusive, eu sempre digo, tal taxa vai dar tanto custo. Eu vou te mostrar a taxa, eu vou te passar, tu vai ter acesso a tudo. Não dá pra fazer isso aqui? Não dá pra fazer isso aqui por tal lei, tu vai se incomodar, né? Então, eu sempre jogo muito a real pro cliente. Isso, às vezes, pode me fazer perder um cliente, aquele cliente que é mais, vamos dizer, mais teimoso, né? Que diz assim, não, eu não preciso respeitar a lei. Mas, assim, eu tô sendo justa, tô colocando a realidade pra ele, isso aqui tu não pode, isso aqui tu não pode, porque tu vai enfrentar isso, isso e aquilo. Então, se tu preferes fazer dessa forma, eu prefiro não pegar a obra, sabe? Já tive situações de dizer, não, então eu prefiro não pegar o projeto. Que pode não, vai complicar pra ti, que assinou depois, né? Exatamente. Entende? Então... E assim, a gente sabe que hoje, não só na área da construção civil, tá? Mas em muitas áreas, tem aquele profissional que vai, sim, fazer o serviço, vai pegar o dinheiro e vai deixar depois, né, se lascar. Então, assim, eu prefiro seguir a honestidade de dizer pro cliente, não, isso aqui eu não posso fazer, porque isso aqui foge do que a lei permite não, dos meus isso valores. tá certo, tá errado, não pode, entendeu? Exatamente. E isso, assim, isso veio dos meus pais, sabe? De ver a vida inteira. O meu pai, ele sempre fala que ele pode andar na praça de cabeça erguida, que ele não deve nada pra ninguém, que tudo que ele sempre fez, ele sempre pagou, sabe? Então, ele sempre foi justo com todo mundo, e isso eu levo muito comigo. Esses valores eu acho que são de extrema importância, eu acho que pra um negócio fluir tem que ter, né? Com certeza. Senão não dura muito tempo também, né? Bem isso mesmo. Então... eu vejo isso também no meu cotidiano, pelo fato de que tem a loja ali, que começou, foi meu avô e passou pro meu pai, então esses valores estão ali há muito tempo, né? Talvez... Tipo, lógico, um pouco é mérito meu, mas tem grande mérito deles pela essa questão de honestidade de tantos anos, né? O pessoal, eu era cliente do teu avô, o pessoal vem ali, sabe? Então, tipo, isso é legal, porque, tipo, querendo ou não, a gente tá transmitindo a mesma ideia de sempre. Lógico, os produtos evoluindo, né? Ideia, evoluindo, né? Mas, digamos, o básico, que é a honestidade, fazer um trabalho justo e honesto, a gente vem de berço, como se diz assim, né? E assim, eu acho muito bacana, sabe? Quando a gente tem já essa situação, assim, de passar de gerações, né? Sim. A gente já segue uma linha e a gente procura continuar nela, né? Foi totalmente diferente, porque eu não tinha ninguém da construção civil. Sim, ninguém empreendedor na minha família, sabe? Então, tipo assim, meu pai e minha mãe sempre foram funcionários, né? Assalariados e tudo mais. E daí a minha irmã, que já era mais velha também, né? Já tinha um emprego, uma carreira já, né? E daí chegou meu Deus, vou virar empreendedora, né?
né? Eu vou meter a cara sozinha, né? Então, assim, foi um susto bem grande, sabe? Era uma coisa nova pra família e também, com certeza, né? Mais nova ainda pra mim, né? Eu trabalhava com empreendedores, né? Com os outros profissionais que eu trabalhei. Eu via o negócio fluindo, o negócio funcionando. Mas daí quando é pra gente é diferente, tu, né? Tu fica naquela, meu Deus, mas será que isso aqui que funciona com ele vai funcionar comigo? Né? Sim. E realmente, daí depois eu fui aprendendo que nem sempre o que funciona com o fulano de tal vai funcionar contigo. Sim. Talvez pra ti tem que ser realmente diferente. A base em cima, de tu se adapta ao teu jeito, ao teu modo de agir, né? Então... Exatamente. E assim, o que eu fui vendo que, tipo, no meu negócio fluiu mesmo foi essa questão de ser honesta com o meu cliente, ser justa, sabe? Então, eu sempre digo, eu gosto de passar orçamento, detalhar tudo, não ter nenhum pingo fora disso ali. O projeto, se a gente precisar sentar 10, 20, 30 vezes, a gente vai sentar junto, mas eu gosto de ter tudo 100%, cliente contente com o que a gente tá fazendo, sabe? Porque não convém pra mim pegar ficou mais ou menos, na obra a gente resolve. Não. O projeto tem que ir 100%, sabe? Ele tem que ser aprovado 100% no município e ele tem que ir pra obra e ser executado ali como a gente planejou, né? E como eu gosto muito de planejar a minha vida, eu sempre penso isso pros clientes. A gente tem que sim planejar, é um sonho. Por mais que às vezes a gente tem muitos, tá? Clientes que a gente tem a pressa, né? Sim. E resolve construir hoje, quer começar amanhã. Mas pra mim, eu sempre penso, não interessa se ele quer fazer com pressa ou se ele quer fazer, né, com tempo. A atenção ao projeto vai ser a mesma, o planejamento ao projeto vai ser o mesmo, o detalhamento ao projeto, tudo. A atenção que eu daria para o cliente se ele fosse fazer com o tempo ou às pressas é a mesma, né? Porque por mais que a gente precisou fazer aquilo ali, né, rápido, aquilo ali ainda é a idealização de um sonho. Ainda, né? Então... E não pode ser resolvido assim, né? Exatamente. Quando a gente trabalha com o sonho das outras pessoas, a gente não pode resolver num piscar de olhos, sabe? E a gente tem que realmente idealizar o que elas querem. Ele vai morar ali ou vai ser o negócio dele, talvez por essa da vida? Como é que ele quer, né? Às vezes, assim, já teve clientes que me perguntaram, mas... tu fez aquele detalhe lá em tal obra, mas tu achou legal isso? Aí eu digo, né, fulano, não sou eu que tenho que achar legal. É o meu cliente, é quem vai morar lá que tem que gostar. Sim. Eu tô ali pra aconselhar, pra instruir, pra dizer, isso aqui é bacana, isso aqui tá em alta, isso aqui é bonito, isso aqui é aquilo. Mas às vezes o meu bonito não é o teu bonito, né? Então eu sempre digo, quem vai morar ali, né, quem vai conviver ali, é que tem que gostar da obra. Então eu sempre sigo assim, o que o meu cliente me pedir é o que eu vou fazer. Então, por mais que às vezes, vai ver, mas meu Deus do céu, aquela obra lá não é tão moderna, aquela obra lá poderia ser assim. É o gosto do meu cliente, é o gosto de quem tá morando lá. E o que me importa hoje, né, o que eu dou valor hoje é de ver o meu cliente feliz. É de ver eles realmente realizando o sonho deles, sabe? Porque assim, é tão difícil, a gente sabe que hoje mesmo os preços que tá, né, da construção civil, a gente sabe que é tão sofrido assim pra ti ir lá, né, guardar teu dinheirinho e conquistar hoje um imóvel, né, que não é barato. Não. E aí tu fazer algo que, tipo assim, tu não te vê morando lá, né? Então, hoje é outro dos valores, assim, que eu levo, que eu tenho que realmente seguir o que o meu cliente quer, né? Claro que tudo dentro da lei, dentro, né? Mas... E a física e a matemática permitir, né? Não, e a física e a matemática é algo bem engraçado, porque, né, a gente fica com aquela concepção lá da faculdade de que vai ser tudo assim, né, pro resto da vida, e não é, a gente vê que a realidade é diferente, aquilo lá realmente a gente precisa, né, pra realmente, como tu falasses antes, né, Xandi, conseguir ali solucionar, né, resolver tudo mais, né, rapidamente, né, ter um raciocínio mais rápido, né, mas que a gente não tem aquele peso de cálculo diário na mão, né, hoje a gente sabe que tem muitos softwares e tudo mais, né, então aquilo lá serve justamente para, tipo assim, quando o computador ali der aquilo, a gente vê assim, não, isso aqui não precisa, isso aqui é diferente, né, então serve justamente pra gente ter essa prática e a gente poder dizer, não, isso aqui eu aprendi, eu sei que é assim, eu aprendi na mão, meu computador não tá passando o que eu preciso, né? E eu acho que é assim hoje que se formam bons engenheiros, porque tem o engenheiro do software, né? Vai aceitar o que o computador manda. Sim. E tem o engenheiro que sabe analisar a estrutura, né? Hoje eu vamos dizer assim, às vezes tu vai dizer, mas Kathleen, não é viável pra ti analisar viga por viga, né? Conferir.
mas é hoje o que eu opto para os meus projetos. Para mim, não dar um custo abusivo para o meu cliente que ele não precisa. Então, se eu precisar conferir viga por viga do meu projeto, eu vou conferir o que a gente lança e tudo mais, né? E eu vou recalcular se for preciso, se eu tiver dúvida, se realmente preciso daquela ferragem ali, vou recalcular para que eu não esteja gerando um custo abusivo para o meu cliente que ele não precisa, sabe? Então... Tem como o engenheiro errar tanto assim que pode cair uma casa ou um prédio? Existem várias situações, né, Xande? Existe sim o erro de cálculo, né? Hoje a gente trabalha com cargas de segurança. Então, às vezes, tu diz assim, mas essa obra aqui era só para um andar, pode mais um andar? Principalmente obras de tijolo estrutural. Às vezes a gente já utiliza um tijolo estrutural para até 4 pavimentos. Então, às vezes a gente tem que adequar cintas e tudo mais, né? Mas a gente consegue sim utilizar. Só que tem aquelas situações que não pode. Sabe? Tem situações que, não, realmente isso aqui não foi projetado para receber aquilo. E às vezes a pessoa vai lá e faz. E daí dá o problema. E claro que também tem sim os erros de cálculos, né? Eu acredito que, né, a gente é humano, então... Sim. Possível do erro, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto de conferir, reconferir e, né, ter 100%. Pra dormir tranquila, né? Eu sempre falo, uma boa noite de sono não tem preço, né? Mas a gente sabe que tem muito profissional que não é assim, né? E a gente vê muita cagada todo dia, né? De construção civil. E hoje eu sempre digo assim, a gente pensa assim que, construção civil e arquitetura é só montar casinha e isso e aquilo. Não, a gente tá lidando com vida de pessoas, né? É responsabilidade, sim. Porque se acontecer alguma coisa numa obra, pode causar um problema grande, né? Então... Não, porque eu vi uns vídeos lá daquelas torres lá de Balneário lá, né? Meu, conforme ventava, assim... Mas é normal, né? Isso tem uma explicação. Cara, mas eu não ia morar lá nunca. Talvez tu ia estar lá e tu nem ia sentir mexer, né? Mas elasticidade. Na verdade, assim, hoje, se tudo fosse rígido, como a gente pensa, não, tem que ser, não pode mexer, né? Então, o que aconteceria quando, né, desse quando ele viesse a mexer, a trabalhar... Iria rachar, iria quebrar. Então, assim, hoje todo material ele tem a sua elasticidade, o quanto que ele pode ou não pode ser forçado, né? E, claro, o material também trabalha muito, né? Então, a gente sempre diz, tu coloca uma laje ali, a laje trabalhou, fez isso, fez aquilo. Sim, o material vai trabalhar, até um certo tempo ele trabalha. E com o passar do tempo, tipo, o clima influencia, né? Então, calor... chuva pode influenciar na elasticidade e no trabalho do material, sabe? Então, são vários fatores que influenciam. E isso também é considerado na hora de cálculo, né? Hoje, por exemplo, quando tu vai calcular, tu tem que sim considerar as forças horizontais, verticais, né? Então, tu diz, mas horizontal, o que vai vir daqui? Vento, né? Vento, clima, né? O clima da região que tu tá construindo e vários outros fatores. Às vezes não só isso, tudo a gente tem que analisar um entorno, né? Então, tem várias cargas que a gente tem que considerar num projeto para que ele realmente... Não é só considerar o que tem em cima, né? E às vezes é nisso que pecam, né? Às vezes os profissionais pecam nessas questões do exterior, né? De considerar o exterior, né? Então, é bem... E hoje, quantas obras tu tem em andamento? Hoje eu tô com 34 obras em andamento. Dentro de reformas, obras que estão, né, residenciais, que estão vindo do zero, ampliação. Tô com 34 obras em andamento. Caramba. É bastante. Claro que algumas agora estão se concluindo, né? A gente passa por essa etapa, né? Tipo, às vezes começa 3, 4 na mesma semana, mas daí passa 1, 2 semanas, já se conclui 1, 2, né? Então... É um ciclo, né? Mas agora, nesse exato momento, eu tô com 34 em andamento. O importante é sempre ter algumas, né? Mas controlar tudo isso ali... Tem que ter, que nem tu falou, né? Tem que ter uma organização muito boa, senão... Às vezes os clientes, assim, tipo, cliente novo, ainda não conhece minha forma de trabalho, daí eles mandam uma mensagem, Kathleen, a gente queria marcar um agendamento, né? Pra conversar, a gente quer construir isso e aquilo. Tu consegue amanhã? Eu digo... Cara, infelizmente eu não consigo, eu tenho meu planejamento já, sabe? Então, assim, hoje, claro que ter essa quantidade de obras em andamento implica um pouco nessa questão de não conseguir um atendimento tão agilizado,
Mas, ao mesmo tempo, eu me dedico 100% a elas. Que é o que eu sempre procurei no escritório. Sim, É estar 100% com o que eu tenho, né? E não pegar o que eu não dou conta. Então, se eu tenho aquilo ali em andamento e eu só consigo dar conta daquilo ali, eu vou ficar com aquilo ali, né? Mas Não aquilo adianta ali... abraçar o mundo e depois sair mal falado, né? Que não... Exatamente. E daí, tipo, aquilo ali que eu tenho, eu vou me dedicar 100%, sabe? Então, hoje eu atendo em várias cidades, né? Então, acaba que vai... assim, gerando uma quantidade de obras maior em andamento, né? Aqui em Getúlio, eu acho que eu tenho 26 obras em andamento, 26. E o restante é em Dona Ema, Ibirama. Ibirama eu tô com 5 obras em andamento. Ibirama, Dona Ema, Lontras... e Rio do Sul. Tem uma obra em Rio do Sul também. Então, eu atendo bom que a maioria aqui... fica aqui, né? Que daí fica até melhor pra logística pra ti, né? Hoje até as de Dona Ema, por exemplo, eu tenho... Agora eu não tô com tantas em andamento, mas Dona Ema é uma cidade que eu atendo semanalmente lá. Então, eu tenho um ponto fixo de atendimento lá. Toda quarta-feira eu atendo lá. Então, né? E os outros dias eu atendo aqui no escritório em Getúlio, né? Então, acaba que meus clientes de lá, eles não precisam se deslocar até aqui, sabe? Então, eu tenho um ponto lá, eu vou toda semana. Uma demanda lá, né? Eu tenho uma demanda bem bacana lá. Hoje eu atendo anexo a RKM lá, né? A corretora de imóveis. Então, o que ajuda bastante, assim, também, porque a gente tá ali fazendo a parte de corretagem do imóvel, né? E a pessoa às vezes já precisa, né, de um profissional. Sim. Então, hoje ela não precisa estar se deslocando, né? Eu tô atendendo lá. Então, já é bem mais prático, assim, né? E lá tem bastante cliente mesmo. É legal. Top. Vamos fazer umas perguntas e depois a gente continua aí nosso papo. Vamos ver aqui. Vamos ver as que você me mandou antes ali. Bom, a primeira não é pergunta, é da Fusinato Ju. Nenhuma pergunta, só dizer que estou orgulhosa. Ju. E da @Danizati. Por que você quis ser engenheira? Então, eu acho que realmente, assim, pela essa questão de, claro, de projetar, né, que eu gosto muito, é o que eu realmente, eu me encontro ali, né, mas eu acho que também de ver a realização das pessoas, sabe? É tão gostoso quando a gente chega, assim, a obra tá concluída, que nem semana passada eu fui numa inauguração de uma área de festa, e foi tão gostoso... ver os meus clientes lá, assim, eles estavam realizados, era o sonho deles, ter aquela área de festa para poder receber os amigos deles, a família, né? E, então, eu acho que isso que me realiza, sabe? Poder ver que eu tenho o meu dedinho, assim, em alguns pontos da cidade e que... coisas tão importantes para essas pessoas, né? Exatamente, que às vezes a gente pensa assim, aquilo deixou aquela família tão feliz, né? Então, eu acho que isso é o que mais, assim... com o passar do tempo, assim, que eu fui, né, realmente trabalhando na área, eu acho que eu fui vendo, não, eu realmente quero continuar nisso, sabe? Porque isso me realiza, ver as pessoas felizes através do que eu gosto de fazer, que é projetar, né? Que é projetar, acompanhar a obra. Então, eu acho que isso foi, assim, que mais me deu aquele startzinho, assim, não, é realmente isso que eu quero, né? Mas assim, né, como eu falei pra vocês, a engenharia, ela vem na minha vida sem eu saber lá desde novinha, assim, né? Então, eu já gostava, né? Meus pais dizem, né, que eu gostava muito. Então, aí foi um caminho. Só descobriu que é ainda melhor do que eu esperava. É verdade. E quando, assim, às vezes tu recebe um Instagram mesmo, né? Eu recebo bastante elogio e às vezes uns feedbacks no Instagram. A gente fica tão feliz, sabe? Que tu vê, toda a dedicação que eu tive, assim, valeu a pena, né? Todo o meu esforço, a minha forma de trabalhar, vale a pena, né? Sim. Hoje de manhã eu tava numa obra, daí foi bem engraçado, né? Que a gente tava fazendo furo de trado, a gente foi ontem pra fazer... E aí a fundação lá era um pouco mais profunda, então com o maquinário aqui da nossa cidade não foi suficiente. A gente teve que chamar o maquinário de fora, né? Que conseguia fazer os furos mais profundos, né? E aí veio o moço de Rio do Sul e eu ainda não tinha trabalhado com ele, com essa empresa lá. E aí ele também não conhecia meu trabalho e tal, e daí ele chegou lá. E a gente sabe que a construção civil, ela é uma profissão, assim...
vamos dizer que ela puxa mais para o lado masculino, Sim. né? Então, assim, Sim. hoje também é uma coisa que a gente enfrenta, né? Como mulher, né? Uhum. E aí ele chegou lá, daí a gente começando a conversar e tal, assim, eu sempre digo, não, a gente tem que, né? Eu gosto de ser bem-humorada e tudo mais, porque eu acho que isso já faz o trabalho fluir, né? De uma forma melhor. E aí eu acho que, assim, eu da minha forma lá, conversando e tudo mais, eu acho que ele pensou, né? Ela é bem-humorada e pronto, né? Daí ele começou a fazer os furos e eu acompanhando, né? Mas quem é um engenheiro? Eu acho que ele ficou pensando assim, mas será que ela é engenheira? Assim, né? Tipo, né? Ela conversa, ela brinca, ela, né? Aí, na hora de fazer os furos, aí ele viu que, opa, essa guria, ela não desgrudou daqui. Ela tá aqui grudada nos furos, né? Aí, no final, quando ele tinha concluído a parte de furos, foram 19 furos que a gente fez, foi ali em Ibirama. Daí, ele falou, pô, mas tu é o bicho de engenheira, né? Aí eu pensei assim, opa, acho que ele mudou a impressão dele, né? Tipo, talvez ele tenha pensado, não, ela né? Vai ficar aqui do lado pra dizer que tá aqui, mas não vai nem dar bola, né? Sim. E não, eu tava lá junto, eu fui acompanhando toda a metragem de furo, o solo que saía, porque a gente fica ali junto pra acompanhar realmente o solo, pra ver se é um solo bom, né? E daí ele viu que eu não desgrudei do lado da máquina, acho que ele teve outra impressão, sabe? Então, legal isso, mas assim, são coisas que tu vai, né? Tu vai mostrando com o tempo da forma que tu trabalha, né? Eu sempre penso, a gente não precisa trabalhar com seriedade, né? Eu sou uma pessoa séria, quem olha pra mim diz que eu sou séria, mas ao mesmo tempo eu digo, não, a gente pode ter sim aquele momento de descontração, né? Tornar tudo mais tranquilo, né? Então, acho que é isso. Vamos lá. Próxima pergunta é do @JulianPhotograph. Conte um pouco sobre o sistema ICF. Ele seria válido para a nossa região? Tá. Bom, primeiro acho que eu tenho que explicar um pouco o que é o ICF, né? Porque aqui na nossa região, olha, desconheço se já tem obra desse tipo, tá? O ICF, eles são, para ser bem, assim, falar numa língua mais não tão técnica, né? Eles são placas de isopor. Placas de isopor, né? Que elas são depois concretadas, colocada a ferragem dentro e formado ali o ambiente, a casa, a residência, o comércio, tudo que tu queres formar, né? A tua obra. Então, hoje essas obras de isopor, elas são muito bacanas. Não é o método construtivo que a gente tem aqui, tá? Sim. Mas elas são muito bacanas, principalmente pela redução de resíduos, mão de obra, né? Porque é uma obra que vai muito mais rápido, tu não precisa ficar sentando tijolo e tudo mais. Ela te permite, principalmente, uma coisa que hoje gera bastante... não seria dúvida a palavra certa, mas é isso. Os clientes, eles têm bastante dúvida na hora de definir, aqui vai passar uma parede, aqui não vai passar uma parede, né, na minha casa. Então, a obra de ICF, ela te permite, na hora da obra, também fazer essas modificações sem gerar um grande transtorno, né? Porque o isopor, ele hoje, ele tem um peso mais reduzido. Então, a gente usa mesmo isopor, assim, ó, nas lajes aqui na região, né? A gente usa muito laje de EPS para justamente reduzir carga, né? Principalmente em prédios, porque prédio já tem ali um acúmulo de carga, né? Então, a gente usa, assim, para reduzir carga. Mas a obra toda de isopor hoje, aqui na nossa região, a gente não tem. Eu desconheço, pelo menos, de residência que tenha toda de isopor. Mas ela é um método sensacional, um método moderno. Isopor e concreto? Isso. São placas de isopor, que elas já vêm, né, com a medida certinha ali, tudo, elas vêm... É tipo um Lego. Tu pega um Lego, Xande, tu vai encaixando. Sim. A placa de isopor, ela é assim. Só que ao mesmo tempo tu vai encaixando, tu vai concretando, tu coloca a tua ferragem ali e tu vai formando, né, a tua obra. E justamente por ela ser, né, ela é mais... Por ela ser de isopor, ela é mais rápida, ela não gera tanto resíduo, né? Que tu não vai ter aquela questão de caixaria, madeira, né? Espalhada em obra, prego, principalmente, né? Porque ela é toda montada, né? Então, ela é um método, assim, bastante moderno. Mas ainda ele não vingou aqui na nossa região. Mas o preço, ele é acessível também? Sim, como tu acaba economizando com várias etapas da obra, né? Que tu não vai pagar a mão de obra para ficar montando caixaria vários dias, né? A fundação se torna mais leve também, então acaba que tu consegue estar economizando ali, sabe? Então ela se torna bastante viável. Muito bom. Só é um método que hoje precisa de mão de obra especializada. Então não é qualquer profissional que está na área da construção civil que vai saber executar.
né? Então, tudo isso acaba, como a gente é uma cidade mais de interior, né? A gente acaba demorando um pouco mais para receber essas coisas, né? Mas cidades grandes já são bem utilizado, tá? Bem utilizado. É um método muito rápido, né? Tu piscou, a casa tá ali, né? É bem rápido mesmo. Então, é bem bacana. Isso aí. Mais uma pergunta do Julian. Métodos antigos da engenharia que usamos em nosso cotidiano frequentemente, mas não vemos. Nosso cotidiano, os métodos da engenharia. Olha, vou falar bem o que a gente estava comentando de caixaria. Caixaria é uma coisa que... Madeira, né? Tu trabalhar com a madeira. Hoje ainda é muito, muito visível nas obras. Sim. Tu trabalhar com madeiramento, né? O próprio telhado. A gente diz, mas montou aquele ranchinho ali, né? No fundo do terreno, aquele ranchinho ali que serve de salinha de ferramenta. Ranchinho de obra. Qualquer obra que não tem, né? Sim. Então, hoje são coisas que vêm desde aquela época, né? Vem desde lá de antigamente, né? E ainda é usual hoje, porque o ranchinho de obra ainda é usual, né? Caixaria hoje ainda é usual. Que nem eu falei pra vocês, tem outros métodos, mas não chegaram aqui pra gente ainda. Então, são métodos que ainda são utilizados. Agora, assim, que relacionem ao nosso cotidiano, eu acho que é mais essa... Porque, assim, a construção civil relacionada com o cotidiano do ser humano é uma... sim. Né? Sim. Mas eu acho que relaciona, eu acho que... É mais isso aí, né? É. Eu não sei, não tá bem na minha área, mas é um negócio bem mas agora complexo. que tu falou, mais ou menos faz ali. sentido, É isso sim. que veio até hoje, tá? E veio... E continua sendo utilizado. Sim. Até o próprio furo de trado, tá? O furo de trado, antigamente, ele era feito manual, né? Mas hoje, claro, a gente tem maquinário que faz, né? Esse pessoal que a gente estava trabalhando hoje de manhã, eles fazem furo até 20 metros. Então, se tu precisar furar 20 metros do teu terreno para chegar em solo firme, tu vai conseguir com maquinário. Antigamente era feito manual. Não se chegava a 20 metros, né? Se chegava até onde o ser humano conseguia fazer, né? Mas é um método que foi se aperfeiçoando, cada vez melhorando mais e foi vindo junto. Sim. Né? Então, vem até hoje, né? Vamos lá. A próxima pergunta é do @Fabrício Panda. Sentiu muita dificuldade em empreender num setor que antes era predominantemente masculino? Bastante. É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Eu, assim, já cheguei a ter obras, assim, que eu não sabia como conversar com o pedreiro, sabe? Porque eu percebia que, tipo assim, ele não me dava liberdade. E não só o pedreiro, vários outros profissionais, representantes, toda a parte, né? Porque ele não dava liberdade de eu poder mostrar a ele que, opa, peraí, eu tô formada, eu tô aqui porque eu sou capaz, né? Eu não tô aqui a passeio, né? Então, foi o que aconteceu hoje de manhã dessa obra. Provavelmente, no início da obra, ele teve uma impressão, meu Deus, né? Uma menina nova tá aqui a passeio. E aí, na hora de trabalhar, eu realmente mostrei pra ele que na hora de ser sério, a gente tem que ser sério, tem que fazer o que precisa ser feito, né? Sim, com certeza. Mas a gente não precisa, né, ser, assim, 100% do nosso dia, né? Então, eu conquistei muitos dos profissionais que estavam ao meu redor, que eu percebia que não me davam liberdade desta forma, tipo, levando mais carisma, sendo mais brincalhona, e na hora de mostrar o sério, sabe? Mostrar que realmente eu entendia, né? Que eu não tava ali a passeio, né? Então, mas eu enfrentei bastante dificuldade, assim, no começo. Até eu realmente achar uma forma de agir. Impor, né? Sabe? Se impor, não sendo uma pessoa, talvez... Geralmente, muitos buscam um caminho mais fácil, que é tu sendo... ou, entre aspas, mal educado, vamos dizer assim, a palavra, né? Tipo, sendo rude, sendo grosso. Aumentando a voz. Assim, assim não. Assim tu mostrou um outro caminho que tu acaba até, como tu falou, impressionando as pessoas, né? Tipo, não, tu conversa, tu é bem carismática e a hora de, digamos, falar sério, tu sabe falar sério. E assim, eu sempre digo, né? Eu aprendo também muito com os pedreiros. Sim. Não são... eu chego numa obra e... nem só em obra, mas até mesmo em qualquer outra situação que eu tiver, outro local. Eu sempre digo, quando são críticas que vêm para o bem, elas fazem a gente evoluir. Sim, com né? certeza. E ao mesmo tempo que não são críticas, tem coisas que a pessoa, ela vivenciou
de uma forma diferente que você. Sim. E pode ser que no futuro tu venha vivenciar daquela forma. Então, tu já vai saber como lidar, como agir, como resolver, né? E assim eu digo pros pedreiros sempre, né? Quando eu começo com um pedreiro novo que ainda não conhece meu trabalho, eu sempre falo, fulano, eu tô aqui à disposição e eu entendo que tu tem muito mais prática aqui na obra do que eu. Sim. Então, se tu tiveres alguma colocação, qualquer coisa que seja para agregar pro nosso cliente, porque não é só meu cliente, Sim. é do pedreiro também, né? Eu digo, me chama. Eu tô aqui para isso, né? A gente vai conversar e se for possível, se eu ver que realmente não afeta a qualidade da obra, nós vamos fazer, nós vamos colocar em prática, né? E a teoria associada à prática, 100%, né? Sim. Então, o pedreiro, ele tem muito disso, tá? A Sim. prática, ele tá lá todo dia, ele vê várias situações, né? Quando a gente associa a teoria, Sim. é isso, né? É isso aí. Bacana. Vamos lá, a próxima pergunta é da @Jennifer Luiene. O que você mais ama no dia a dia como engenheira civil? Eu acho que é essa situação de realizar sonhos, sabe? De tu ter esse papel hoje na sociedade, de tu idealizar, né? A obra de alguém, né? O que a pessoa está almejando, porque a construção a gente não pensa assim de hoje para amanhã, né? Sim. A gente já vem imaginando ela há um tempo. Sonha primeiro e aí corre atrás, vamos dizer, pro dinheiro e tal. Exatamente. Então, assim, eu acho que é isso que eu mais amo, assim, sabe? Eu acho que é isso que me realiza. Esses dias eu atendi um cliente lá no escritório e aí quando eu apresentei o projeto lá na tela, né, e tudo mais, quando eu abri, assim, daí a gente tinha conversado, eu tinha feito um briefing com eles, né, na primeira reunião, né, pra gente fazer a concepção do projeto e tudo mais. E aí, quando foi a primeira apresentação do projeto, quando eu abri na tela, eles olharam, assim, um pro outro casal e disseram, foi isso que a gente imaginou, né? Cara, aquilo pra mim não tem valor que pague, sabe? Tu saber que tu realmente conseguiu entender o que a pessoa queria, sim. né? E tu conseguiu colocar ali, idealizar, né? Pra que realmente possa ser executado, né? Eu acho que isso que é o que eu mais amo mesmo, assim, do meu dia a dia, né? E claro, né? Tá nos projetos, tá nas obras, né? Vamos lá. A próxima pergunta também da Jennifer é: quanto tempo leva aproximadamente para sair o alvará de construção de obra? Isso é uma pergunta bem bacana. Varia de cidade para cidade, né? Mas hoje, por exemplo, aqui em Presidente Getúlio, a gente envia o projeto, ele vai para análise prévia. Essa análise prévia, ela tem até 15 dias para ser respondida. A gente está com um processo bem bacana aqui, que está respondendo bem antes do prazo, né? E aí, respondeu, foi aprovado, tá tudo certinho, bacana, o projeto tá redondinho. Manda as cópias físicas assinadas pelo proprietário e pelo responsável técnico para a prefeitura fazer o carimbo e emissão do alvará. E esse protocolo de carimbar e emissão de alvará, ele tem o prazo de mais 15 dias. Então, assim, se tiver tudo redondinho, tudo certinho, tu pode considerar ali em torno de 30 dias pelo menos, para te estar liberando esse alvará de construção, né? Mas, claro que eu sempre falo para os meus clientes assim, a gente tem que pensar que a gente não vai conversar hoje e hoje a gente vai mandar para a prefeitura. A gente tem o prazo de concepção do projeto, nas reuniões, de chegar no que o cliente quer, porque às vezes tem cliente que tu acerta de primeiro o que ele quer e tem cliente que tu vai fazer 10, 15 modificações até chegar no que eles querem. Então, e isso é comum, é normal. Então, a gente tem que pensar que tem todo esse tempo antes de a gente estar enviando para uma aprovação, né? Sim. Mas hoje, basicamente, o processo de prefeitura é em torno de 30 dias. Se o projeto estiver redondinho, tudo certinho, em torno de 30 dias tu tem toda a papelada na mão, né? Top, é isso aí. Mais uma pergunta também da Jennifer Luiene. Você faz mais obras em concreto armado ou alvenaria estrutural? Eu acho que é meio termo, assim, meio, né? Porque a alvenaria estrutural hoje, a gente procura quando a gente quer uma obra mais rápida e também mais barata, porque ela reduz, né, o custo na obra. Só que como eu faço muitas obras pela Caixa Econômica, por exemplo, a gente acaba colocando bastante esse método construtivo, porque é um método construtivo muito bacana. E é rápido, tem economia e tudo mais, né? Mas, quando a gente quer fazer algo de um porte maior, a gente acaba, às vezes, utilizando o concreto armado, porque ele permite mais... ele dá mais liberdade pra gente no projeto, né? A alvenaria estrutural, ela tem os seus limites. Então... que eu tenho mais hoje é sim a alvenaria estrutural, mas o concreto armado ele não fica muito atrás não, tá? Então, por isso que eu digo, deve ser meio a meio, assim, né? Os dois. Ambos os métodos são
excelentes, ótimos, gosto de trabalhar com os dois, né? Eles permitem muita coisa, né? Sim. Acho que é meio a meio. Vamos lá. A pergunta é do Alcionir Francis. Dicas para quem está começando na área, né? O cara, ele botou, sou recém-formado em arquitetura, mas enfim, né? Para quem... me formei agora, o que... Não ter medo, né? Chamar um pouco de água. Não ter medo, acho, né? De começar. Ter pessoas que te incentivam do teu lado, né? Porque quem não te incentiva, tu não precisa do teu lado, né? Então, e assim, por exemplo, que nem eu, antes mesmo de eu abrir o meu escritório, eu já pensava assim, opa, como é que eu quero ser reconhecida na cidade, né? Eu quero ser conhecida pelas minhas obras. O meu nome é meio complicado, né? Então eu pensei, não, então eu vou botar minhas iniciais. Então, eu vou começar a divulgar. Eu acho que a divulgação, no começo do processo, ela é o principal, Sim. né? Então, antes mesmo de eu ter lá o escritório aberto, eu já estava divulgando. Então, divulga o teu serviço, mostra o teu conhecimento, né? Permite que a sociedade venha até ti por conhecer o teu trabalho, né? Então, eu acho que isso é bem importante. E não desistir, né? Porque, assim, vai vir tropeços, vai vir calotes, vai vir, né, vários obstáculos, mas não desistir, né? Não desistir porque eu acho que tudo, assim, tem um propósito. Se tu vai passar por aquilo, que nem a gente tava falando antes. Tu passou por um calote, hoje o calote foi pequeno, mas talvez ele te ensinou pra te não levar um grande, né? Então, com aquilo ali tu aprendeu, né? Hoje tu lidou com uma pessoa que ela não soube te respeitar, isso, aquilo, mas tu aprendeu que daquela forma ali tu não vai lidar com o próximo, né? Então, todo obstáculo, todo problema, ele te ensina alguma coisa, né? Então, não desistir, né? Não desistir. Porque no começo as barreiras são bem grandes, assim, pra gente começar, né? E os erros sempre vão ensinar mais do que os acertos, né? Com certeza. É bem isso mesmo. Com os erros a gente aprende o que não fazer mais, né? O que não dá certo, pra não errar novamente, né? Exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é não desistir, ser justo, né? Desde o início, não começar com, né? Acho que são os principais, assim, pontos. É isso aí. A próxima pergunta é da Laísa Fernanda. Qual foi sua maior realização profissional até o momento? Realização profissional. Olha, são várias, né? Sim. Mas, assim, eu acho que realização profissional é hoje eu poder... como eu falei do meu pai, eu poder andar na cidade de cabeça erguida, sabendo que eu não prejudiquei ninguém, que eu não fiz mal ao meu próximo, ao meu concorrente, né? Então, eu acho que isso é a minha maior, assim, realização profissional. Saber que hoje eu sou conhecida pelo meu trabalho. E não porque eu passei a perna em alguém, ou porque eu me dei bem naquele negócio, ou porque... né? Então, eu acho que isso é o que me tranquiliza, me faz dormir bem e me realiza também profissionalmente. Com certeza, né? O nome é tudo, né? Sim. Ainda mais, assim, a cidade pequena ainda, né? E quando eu criei a minha marca, tipo, eu digo minha marca, né? Porque é a minha marca, né? Com certeza. Então, quando eu criei a minha marca, o CAP Engenharia, eu sempre pensava assim, não, eu quero meu nome nas obras, mas ao mesmo tempo eu pensava, poxa, mas as pessoas, elas não têm obrigação de saber pronunciar meu nome, saber falar certo. Meu nome é complicado. Então, né? Pra que eu vou impor isso à sociedade, né? Eu penso, às vezes a pessoa não vai querer vir até a mim porque ela não sabe nem pronunciar, né? O meu nome. Sim. E isso não é não julgo a pessoa por isso, porque eu entendo que o meu nome é um nome diferente, né? Então, quando eu criei o CAP Engenharia, eu pensei, poxa, eu posso sim atribuir meu nome e as minhas obras de uma forma mais simplificada. E hoje é engraçado porque às vezes eu chego nas obras, os pedreiros eles me chamam de Cap, mas eles não me chamam de Kathleen, sabe? E tá tudo bem, porque era isso que eu queria. Sim. Era que eles relacionassem o Cap com a Kathleen, com a pessoa, sabe? Sim. Então, assim, eu não levo hoje uma marca, eu levo o meu nome, tá ali, né? As pessoas conseguiram associar isso. Então, hoje eu tenho que cuidar tanto disso ali como eu, né? Então, porque é que nem tu falou, é um nome, né? Tu leva o teu nome pra frente. Sim. E era isso que eu queria, era levar o meu nome. E que as pessoas me reconhecessem pelo que eu sou, né? Não eu tô por trás de uma empresa, eu tô por trás de uma outra coisa. Sim. Vamos ver. Próxima pergunta é: quando e como foi que você percebeu que engenharia civil era a carreira certa para você? Já, no caso, já comentou antes também, né? Mas já dá uma reforçadinha ali.
Eu acho que foi nessa época ali principalmente de fazer oficinas, né? Tu faz uma oficina aqui, uma ali, e daí tu vai vendo, né? Na época de terceirão ali, escola, né? E aí tu vai vendo que, opa, isso aqui não é pra mim, isso aqui não é pra mim, isso aqui eu gosto. Né? Vai riscando. É tipo checklist, né? Tu vai fazendo, não, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu gosto. É bem assim, né? Essa fase de tu pesquisar e de tu procurar o que tu realmente gosta, por eliminação. Né? E o mais engraçado da engenharia civil que foi uma coisa assim que eu pensava, não, eu vou gostar daquilo lá, né? Porque eu tinha uma outra visão da arquitetura, por exemplo, né? Acho uma profissão maravilhosa, né? E as duas trabalham junto, né? A arquitetura com a engenharia civil. Mas quando eu fui fazer as oficinas de arquitetura, eu vi, não, isso aqui não é pra mim, é aquilo aqui que é pra mim, né? Então, eu acho que foi mais nessa fase aí mesmo. Como é importante, né? Essas oficinas, né? Muito importante. É verdade, né? Muita gente não sabe, sai do ensino médio, não tem noção do que... E quantos amigos que eu tenho ao redor que eu vejo, assim, que até mesmo... da própria faculdade, que eu vejo que fizeram o curso, mas não era o que queriam, sabe? Então, é tão gostoso, assim, quando a gente vê, não, realmente, eu fiz o que eu queria, eu me realizo nisso ali hoje, sabe? Porque quando eu saí do ensino médio, minha mãe falou, tu tem que começar a faculdade. Eu comecei e depois eu vi que não era isso que eu queria, sabe? Aquela pressão, né? E por isso que é bom investir nessas oficinas, em testes vocacionais. São coisas assim que agregam e tu ajuda a se identificar, né? Porque nem todo mundo se identifica facilmente. E sabe, eu era do tipo assim, ó, que quando eu tava no terceirão, por exemplo, trabalhava durante o dia, estudava à noite, né? Mas... eu tinha um tempo livre, eu vi um cursinho ali que tava num valor bacana, ou tava de graça, lá tava eu fazendo, né? Sim. Eu fazia coisas assim, se for olhar hoje o meu currículo, eu tenho curso até de corte e costura, sabe? Mas eu fazia, porque em algum lugar eu ia me encontrar, né? Sim. E aí, quando eu comecei a mexer com Excel, aí fiz um curso de AutoCAD, aí eu vi, opa, isso aqui eu gosto mais. Aí comecei a voltar pra essa parte, né? Mais dos softwares, de engenharia mesmo. E aí, então, eu me descobri ali, sabe? Então, eu sempre digo assim, quem é mais novo, assim, que às vezes a gente conversa, isso, aquilo, eu digo, mas faz tudo, faz o que tu tem oportunidade, vai fuçando, sabe? Vai fuçando uma hora tu vai te encontrar ali, tu vai gostar, sabe? Então, isso me ajudou muito, assim, os cursos, eu tenho cursos variados no meu currículo, assim, mas que me deram uma experiência, assim, uma bagagem, né? Sim. Sempre me ajudaram. Não criticando, né, o ensino, né, no geral, mas eu vejo, assim, que a escola, todo mundo sai do ensino médio e meio perdido, sabe? E falta uma base também, como tu falou, né? E principalmente em física, né? Eu sei que eu não tive essa vivência, mas eu ouvi, muitos falaram que, poxa, era não desmerecendo quem foi professor substituto, mas era sempre professor substituto. Aí, tipo, entendi o básico, aí não era o suficiente. Às então, vezes tu chegava numa faculdade, vai chegar numa engenharia, ou numa arquitetura, ou, enfim, até numa ciências contábeis. Se tu não tiver uma matemática, uma boa base de matemática, e nem só uma base, né? A base também, hoje em dia, já não é tudo, né? Mas tu tem que ter querendo ou não, essa base no ensino médio, porque nem tu falou, em física, por exemplo, poxa... Tu nunca viu nada daquilo, sabe? Nem tocaram no assunto. Sim. Sabe? E era coisa que já deveria ter vindo já no ensino médio, né? Porque assim, primeiro semestre, Sim. sabe? Primeiro semestre, então assim, é o básico, né? E o básico eu não tinha. A gente viveu a mesma época quase de ensino médio, né, Fred? Então, assim... Tu também, essa situação que tu falou de professor substituto e tal, eu nem digo que a culpa era do professor substituto, porque ele tava ali pra substituir, né? Sim. Mas acaba que o aluno sofre, né? Eu não vivenciei porque eu digo que eu tive o privilégio de estudar na Amônia, né? Então, eu estive desde o meu ensino fundamental até o ensino médio, estudei sempre lá, né? Então, eu tenho que agradecer isso, principalmente por eu ter a base, né? Então, hoje eu vejo que talvez eu não soube aproveitar direito, né? Mas faz diferença, mas né? Com certeza faz diferença. Uma boa base. Tanto que a gente estudava junto, né? Pouco era um relaxamento, né? Mas assim, se eu queria, eu fazia acontecer, né? A parte de cálculo. Principalmente, cálculo eu nunca fui fã, mas álgebra eu gostava. O Xande lembra, né? Álgebra, né? Nosso amigo que ele mentalizava as formas geométricas. Ele no meio da aula, toda hora ele tava aqui. Fazendo gestos. Não vou citar o nome, né? O que deu? Então, eu tô mentalizando. Eu tô mentalizando aqui. Se ele tá assistindo, ele vai saber quem é. Tô calculando aqui nos dedos, né? Eu tô só imaginando aqui a forma. Digo, meu Deus. Cada um no seu método, né? Hoje tá formado, nós estamos coitados aqui, né?
E se formou em engenharia sanitária. Podia vender E esse tá método, bem, né? Vender esse método, né? Fazer um coach de álgebra, né? É verdade. Funcionou, Mas né? é. Funcionou pra ele Claro, também, né? Então. Com certeza. Mas faz diferença, a base eu acho que faz muita diferença. Eu apanhei muito no começo, então assim, ó, vamos dizer, os meus colegas, não digo todos, porque tinha assim na minha sala colegas que estavam no mesmo nível que eu, que estavam ali Sim. apanhando também porque não tinham tido a base, né? Aham. Mas assim, é sofrido até quando tu te vê assim no mesmo nível dos teus colegas que tiveram a oportunidade de aprender aquilo lá, né? Sim. Então, eu peguei um tempo de terceirão que teve greve. Que Sim. ficou um tempo tudo parado. Então, a gente acabou perdendo conteúdo ali, Sim. sabe? Então, acaba que o aluno, ele sai perdendo, né? Claro, com certeza. Então, tiveram conteúdos que era o básico, que eu não tinha nem sabia o que era. Chegou na hora da faculdade, eu tive que correr atrás, né? E aí, por isso que os meus primeiros anos, eles foram bem pesados mesmo, assim. Porque era final de semana correndo atrás do conteúdo que eu não tinha visto, né? Correndo atrás daquela base que eu precisava pra solucionar o que eu tava recebendo hoje de Sim. conteúdo. Né? Então, às vezes, o professor tava lá explicando na sala o conteúdo. Poxa, mas pra chegar naquilo ali, tu tinha que ter aquele outro Sim, conteúdo. é. Eu não tinha tido. Aí, não tinha como tu, né? Tu entender. Então, eu tive que correr atrás de bastante coisa. Então, foi bem puxado, assim. Mas eu, como gosto de estudar, então, nunca desisti, sabe? Valeu a pena e tá onde tá hoje, né? Eu sempre digo, não desiste, né? Não desiste que os tropeços vêm, né? Sim. Quando surgiu a paixão pela engenharia civil, que é a mesma, digamos, o fundamento é o mesmo, também foi a pergunta do Daniel Proust, né? E a última pergunta aqui é da Laís Pereira. Onde e de que forma o engenheiro civil pode atuar? Essa é uma pergunta até bem interessante, bacana. né? O pessoal Porque, sempre tem assim, essa... O engenheiro civil hoje, o campo de atuação de engenheiro civil é muito grande. A gente pode hoje tanto atuar até parte pericial, por exemplo, né? Tu pode atuar como perito. Tu pode atuar em... daí, claro, tem as discriminações de obras, né? Tu pode ser... fazer calculista de obras de grande porte, pontes, vários tipos de estrutura, né? Então, eu sempre digo, o engenheiro ele não pode fazer tudo, porque se ele fizer tudo, ele não vai fazer nada, né? Porque não tem como a gente ter um conhecimento de uma área tão grande, né? Eu gosto da parte residencial e comercial, né? É essa área hoje que eu atuo aqui no escritório, é a área que eu vejo que tem mais campo também aqui na nossa região, né? Mas hoje tem a parte industrial, que é uma área muito ampla, então se tu trabalha com essa parte industrial, é muito bacana. Tem a parte de topografia, que é uma área que é extremamente ampla também, né? E precisa, né? Essa parte de terrenos e medição e tudo mais, né? Parte de georreferenciamento, ela engloba, assim, são várias áreas, né? Até parte de segurança, né? Hoje a gente tem a segurança do trabalho também, né? Que também é uma outra área que nos permite estar atuando, né? Tu pode ser, sim, engenheiro de segurança do trabalho. Então, são várias áreas, né? A engenharia civil, ela abre esses campos, né? Claro que tem muitas das áreas que para te trabalhar tu tem que fazer a especialização, que é necessária, né? Sim. Mas os campos são infinitos. Hoje, na engenharia civil... Acho que só não trabalha quem não quer. Porque os campos são infinitos mesmo. Quem gosta da área tem campo, sabe? Tem espaço para todo mundo. Não, é isso aí. E tem mais alguma coisa que queria comentar? Talvez a gente esqueceu de tocar no assunto? Ou... Eu acho que a gente conversou bastante, né? Eu agradeço muito o convite de vocês, né? Imagina. Como eu falei para vocês no início, eu parabenizo muito vocês por essa iniciativa, essa ideia, né? A nossa cidade... precisa, né, desses novos empreendedores, porque agora vocês são empreendedores, né? Então, a nossa cidade precisa. E é isso, parabenizo muito pela ideia. Agradecemos, né? E também pela presença e estar participando com a gente, também como empreendedor aqui na nossa cidade, né? E quer deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem é empreendedor, para o pai, para a mãe, para quem quiser? Bom, eu acho que eu vou agradecer primeiramente a todas as pessoas que já estiveram do meu lado, né? Porque às vezes aqui na conversa a gente não cita e tudo mais, mas agradecer em especial a todo mundo que tem participação hoje na CAP Engenharia, né? E eu quero dizer para quem tá começando, para quem tá no processo e às vezes ainda tem dúvida, né? Não desiste, corre atrás do que gosta e faça o que gosta. Porque se tu não gosta, não te força a ficar ali porque o do fulano deu certo, porque o do ciclano deu certo, né? Hoje eu faço o que eu gosto. Eu realmente me realizo
fazendo, né, trabalhando da forma que eu trabalho. Então, eu acho que isso é o que faz dar certo, né? Porque aí sim tu vai conseguir passar pelos teus tropeços, pelos obstáculos e tudo mais, né? Então, procura realmente fazer o que ama. Eu acho que daí dá tudo certo. É isso aí, então. Show de bola. Mais uma vez agradecemos a presença da Kathleen, né? E o pessoal que assistiu o vídeo ali, deixa seu like, se inscreva no canal, nos acompanhe nas redes sociais, a Kathleen também ali, Cap Engenharia. E manda para quem achar que é válido o vídeo e for agregar alguém, né? Com certeza. Fica aí e se inscreva principalmente e divulguem o nosso trabalho aí. Tá certo, gente? Obrigado, né? Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.